Daremos então seguimento, conduzindo o painel número 1, com o tema Reforma Tributária, Impactos nos Serviços Portuários. O objetivo desse painel é debater as consequências do novo sistema tributário sobre os serviços portuários, com as suas possibilidades, as suas propostas de iniciativas para mitigação de eventuais problemas para o setor também. Bem, gostaríamos de convidar para que venha ao palco, a fim de coordenar as atividades deste painel número 1, por favor, queira vir ao tablado o senhor Randal Luciano Couceiro. Por gentileza, senhor Randal Luciano Couceiro, queira tomar o seu lugar no tablado a fim de conduzir ou de coordenar as atividades deste painel número 1. Muitíssimo bem-vindo. Senhor Randal Couceiro é conselheiro fiscal da FENOP, diretor de operações... seja bem-vindo. Diretor de Operações e Comercial do Terminário Portuário de Santa Catarina, o TESC, e será, então, o coordenador deste painel, primeiro painel. Gostaríamos de convidar também os expositores, por gentileza, convidamos inicialmente o senhor Carlos Runca Filho. Por gentileza, senhor Carlos, queira também vir ao palco como expositor. Queremos convidar também para que venha ao palco, a fim de atuar como debatedor, o doutor Mendel Macedo. Por gentileza, doutor Macedo, queira vir ao palco. E convidar também, a fim de atuar como debatedor, o senhor Emerson Costa. Por gentileza, queira também estar conosco no tablado. Senhores, fiquem à vontade, queiram se acomodar, por gentileza, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Senhor coordenador, para a condução dos trabalhos, o senhor tem a palavra. Talvez em tempo, senhor coordenador, se o senhor me permitir, já que a presidência está com o senhor, nós gostaríamos de pedir a todos que se encontram ao fundo do auditório a gentileza de, por favor, se acomodarem, a fim de que possamos ter o melhor aproveitamento possível de todas as palestras, apresentações e discussões que se darão nesse palco. E lembrar aos senhores que nós teremos um momento reservado às perguntas das senhoras e senhores, e, bem, as perguntas serão exclusivamente direcionadas por meio digital. Então, os senhores poderão escanear esse QR Code que está aí no seu crachá. Todos os senhores, por ocasião do credenciamento, receberam aí um crachá, e tem um desses QR Codes que, uma vez apontada a câmera do seu celular, o senhor terá acesso, a senhora terá acesso à forma de direcionar as suas perguntas, ok? Bem, o senhor tem a palavra. Obrigado, bom dia a todos, senhoras e senhores, autoridades aqui presentes. Cumprimentar o nosso anfitrião MOR, presidente Sérgio Aquino, e todo o corpo do Conselho da FENOP, a qual tenho a honra e o prazer de compor este conselho, aos meus colegas de setor, representantes de entidades, os órgãos do Poder Judiciário. Acho muito importante iniciar os trabalhos após a presente palestra, a brilhante palestra do ministro André Mendonça, tratarmos dessa pauta, que é a reforma tributária. É um tema que vem sido debatido no nosso país há mais de 3 décadas, e com a PEC 45, posteriormente com a Emenda Constitucional 132, nós temos agora a iminência de, a partir de janeiro de 2026, esse grande desafio. E o setor portuário, ele é especialista. Eu costumo dizer que nós, operadores portuários, nós temos características peculiares. Uma delas está bastante na moda, que é a resiliência, mas outras delas talvez seja a coragem ou até mesmo a teimosia, né? A insistência em fazer, porque a operação portuária, para muitos, é aquilo que está dentro do sangue, e não é diferente em nenhum dos portos onde eu tive a oportunidade de passar. É os mesmos desafios, a gente enfrenta esses desafios. E a reforma tributária, aos especialistas do setor e
o setor portuário tem buscado, através de consultorias especializadas, e temos aqui grandes expositores e debatedores especialistas do setor, e eu queria cumprimentar aqui o doutor Carlos Runca, que estará fazendo a sua exposição, também o doutor Mendel, que já é um amigo querido, e o Emerson, que somos amigos de militância portuária já há muitos anos. E toda vez que surge algo novo que pode trazer um impacto relativo num serviço marginal, que é o serviço da operação portuária propriamente dita, coloca o setor em alerta, frente principalmente aos projetos que vêm sendo desenvolvidos nos portos, né? Os projetos de licitação, os projetos de adensamentos, enfim, os investimentos necessários que vêm sendo feitos pelos operadores portuários. Então, eu poderia iniciar trazendo um viés, como operador portuário que somos, que essa nova rota tributária, ela, com a reforma, pode colocar o setor a navegar em águas mais turvas, pelo menos no princípio, nessa transição que vem sendo mencionada, mas já bate as portas. Estamos falando aí de 1º de janeiro de 2026, temos uma das leis complementares já sendo debatidas, né, em viés avançado, que é a 108, né? E é isso que nós temos aqui como relevante para discutir neste painel nesta manhã. Então, eu agora vou franquear a palavra ao nosso expositor, ao senhor Carlos Runca. Por favor, fique à vontade, senhor Carlos. O senhor está com a palavra a partir de agora. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite, presidente Sérgio Aquino, Roberto, que apoiou a nossa participação aqui, e a todos presentes. É um prazer, um desafio falar desse tema em tão pouco tempo. Esse é um tema que a gente passa horas conversando com clientes e desenvolve projetos de meses para colocar de pé o que a gente chama da jornada para enfrentar esse desafio, que é a implementação da reforma, né? Tem um sócio meu que brinca que a gente vai chegar ao céu, provavelmente, depois da implementação da reforma, mas até lá a gente vai ter que passar pelo purgatório, porque vai ter muito desafio aí para a gente enfrentar. A reforma é um tema bastante denso, né, e técnico. Eu vou tentar trazer ele de forma mais prática possível para todos os senhores e senhoras. Óbvio, no início eu preciso passar rapidamente sobre os principais conceitos da reforma, não sei se estão todos familiarizados com eles. O primeiro é o que muda na tributação, né? Hoje a gente tem uma tributação muito complexa, muitas leis. Eu vou entrar aqui de forma objetiva no aspecto de quais tributos vão mudar, né? Os que vão ser impactados estão aqui na tela. Então, IPI, PIS e COFINS, ICMS e ISS, né? Aí tem diferentes esferas. A gente vai passar a ter agora uma situação em que o PIS e COFINS passa a ser CBS e o ICMS e o ISS passam a ser o IBS. É um IVA dual, ou seja, um imposto indireto com duas pernas, vamos chamar assim, mas que tem muitas características semelhantes. Eu vou tratar isso no próximo slide. Além disso, foi criado o IS, né, que é um imposto seletivo que vai ser aplicado sobre a produção de alguns produtos específicos que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Mas, notadamente, aqui a gente fala minérios e produtos refrigerantes, produtos açucarados. Como é que vai funcionar essa transição, né? Em 2026, como o Randall comentou, a gente vai ter um período teste, né? E aí a gente vai estar, nesse ano a gente vai ter teste de todos os sistemas da Receita Federal, do Comitê Gestor do IBS, as empresas vão testar a emissão das notas, a gente vai ter uma alíquota teste com um valor bem baixo, e que não vai ser onerosa, né? Ela não aumenta a carga, à medida que você pode... há até uma discussão se vai ser cobrado ou não ainda. Imagino que sim, até para testar você precisa, né, testar o modelo. Mas a partir de 2027, a gente passa a ter o efeito da nova tributação. De que forma? Em 2027, a gente tem o IS e o CBS implementados, em substituição ao PIS e COFINS e o IPI. O PIS e COFINS a gente deixa de ter, né, a nossa tributação, e o IPI ele continua figurando lá. O sonho era que ele fosse extinto também, ele continua figurando mais como
uma política monetária para proteger a Zona Franca de Manaus. Então, os produtos que são lá produzidos na Zona Franca passarão a ter incidência de IPI fora da Zona Franca. Isso já é um desafio por si só, né, para o setor, porque isso pode trazer um impacto na dinâmica da movimentação de carga no país. Aqueles produtos que não têm produção na Zona Franca de Manaus não vai ter incidência de IPI, ou vai ser IPI zero. 27 e 28, a gente já tem essa tributação acontecendo e a gente vai mostrar aqui os efeitos práticos disso. A partir de 2029, a gente, e aí só para destacar, durante esse período a gente vai conviver com 2 modelos, tá? O CBS no modelo novo, sobre uma coordenação de arrecadação, e o ICMS e o ISS da forma que a gente opera hoje. Já tem uma complexidade aí de formação de nota, preço e tudo mais. A partir de 2029, a gente passa a ter uma progressão da aplicação do IBS, 10% a cada ano, então eu tenho 10, 20, 30, 40 até 2032, enquanto eu tenho uma regressão do ISS e do ICMS. Né? Isso impacta diversos aspectos, inclusive os incentivos fiscais, mas imagine você ter uma nota em que você tem CBS calculado por fora, ICMS ou ISS por dentro, e IBS por fora, substituindo parte dessa... Então, já é uma complexidade a forma que a gente opera hoje. Imagine durante esse período em que a gente vai ter diferentes modelos e mais tributos sendo colocados aí na definição de preço, na emissão das notas, na operação fiscal por si só. Outras mudanças muito relevantes, porque essas mudanças todas têm o viés de simplificar, né, o sistema tributário, e a simplificação ela talvez esteja muito mais aqui nessa tela do que na quantidade de tributos em si. Né? Como eu falei, a gente está deixando de ter 5 tributos, passa a ser 3, não uma simplificação assim de 5 para 1, é um avanço, mas a gente tem uma simplificação muito grande aqui. O primeiro ponto é o cálculo dos tributos. Ele não vai ser mais por dentro, né, gross-up, como a gente calcula hoje. Né? A gente pega o produto, bota o imposto por dentro, o ICMS faz parte não faz parte da base do PIS e COFINS, mas já fez. Agora o STF decidiu que não faz parte mais, o PIS e COFINS faz parte da base do ICMS, enfim, tem toda uma complexidade. Hoje o cálculo é sempre por fora, né? Simplesmente como a gente vai lá fora, a gente vê o preço do produto na gôndola, aplica a alíquota vezes aquele preço, você chega no preço do produto com imposto, muito mais fácil do que o que a gente tem hoje. Um outro aspecto é a arrecadação, ela não é mais concentrada na origem, como é hoje, ela é parte na origem, parte no destino, né, em que você tem parte do imposto quando você vende interestadual recolhido para o Estado, parte para o destino, no ISS, onde é que é tomado o serviço, e aí você tem todos os riscos tributários de operar com ISS, dependendo da situação que você opera. A gente vai ter agora a arrecadação sempre para o destino, onde é consumido o produto ou o serviço, é onde será arrecadado o IBS e o CBS. Outro aspecto é a base de cálculo. Como eu falei, a base de cálculo agora ela é única para todos esses impostos. A gente não tem diferentes bases como a gente tem hoje. A gente tem uma situação hoje de múltiplas alíquotas, né? Então a gente tem alíquota, só exemplo do ISS ou ICMS, cada município estabelece o seu. No ICMS você tem uma alíquota interestadual, uma para importação, uma para as vendas internas, cada estado tem a sua alíquota. A gente tende a ter uma alíquota agora, um novo modelo de referência, com a possibilidade dos municípios definirem as suas alíquotas do IBS diferenciadas, mas um modelo muito mais simplificado. Um outro aspecto que é muito relevante é a não cumulatividade dos impostos. Eu não sei se os senhores e as senhoras têm familiaridade com esse conceito, mas boa parte dos impostos, né, quando você adquire um produto, se é um imposto não cumulativo, se não se aplica ao ISS, você toma crédito desse imposto e deduz do pagamento do recolhimento do imposto na hora que você vai apurar no final do mês os impostos. Hoje em dia, no Brasil, um dos maiores contingentes e riscos tributários está na questão de que crédito você pode tomar. Né? No PIS e COFINS você tem uma regra, no ICMS outra, o ISS você não toma crédito de nada, é um imposto cumulativo, e existem teses e mais teses aí, tributárias ao longo do tempo de mudanças nas regras de creditamento e recuperação dos impostos que você paga nas aquisições, nas compras aí das operações dos senhores e das senhoras. E no futuro a gente não vai ter mais essa discussão. Tudo que for pago de imposto nas aquisições vai ser passível de recuperação e deduzido daquilo que vai ser recolhido nas vendas. Isso é muito importante para, quando eu for entrar na prática, que impacta no setor de vocês.
e com algumas exceções aí, bens de consumo pessoal, bebidas alcoólicas para as confraternizações, obras de arte, são exceções, mas fora isso, tudo vai ser considerado recuperável. O crédito, e aí um impacto importante aqui que pode ter em fluxo de caixa, que hoje você reconhece o crédito na emissão da nota, né? E a partir de agora vai ser na quitação, né, do imposto, e traz uma outra complexidade. Outro aspecto, incentivos fiscais do ICMS. Hoje existe uma grande, né, rede nacional de programas de incentivos fiscais do ICMS que impactam fortemente o segmento, né, portuário, de logística e distribuição e de importação no país. A gente não vai ter mais esse modelo, esses incentivos serão extintos. Foi criado um fundo, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que vai trazer recursos financeiros para os estados, criar um novo modelo de atração de investimento e geração de competitividade ao setor produtivo. E falando novamente aqui da transição, né, que a gente tem essa transição começando em 26 até 2032, mas por que esse tempo todo? Basicamente, e principalmente para honrar os contratos de incentivos de ICMS que a gente tem até 2032 ali firmados. E aí vamos para a questão dos impactos, né? O que isso impacta os negócios? A reforma tributária, eu costumo falar que ela está só no nome, o tributário. A mudança tributária vai impactar a forma que as empresas vão formatar os negócios, formatar preço, desenvolver as relações. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos disso. Então, os projetos que a gente tem desenvolvido, a gente engaja todas as organizações das empresas, porque se o assunto ficar só na mão da área tributária, a empresa provavelmente vai ter problemas com a implementação da reforma. Todas as áreas precisam ser envolvidas, eu vou dar alguns exemplos disso. O primeiro deles é com relação à alíquota, né? Eu já falei para os senhores de como ela vai ser formada, mas a alíquota sugerida de momento ainda não está definida. A Receita Federal, a última estimativa que colocou, fala numa alíquota de algo próximo de 28%, né? 27,97%. Parte dessa alíquota vai ser do CBS, 9,29%, e a maior parte dela, 19,68%, vai ser do IBS, né? E a gente vai ter basicamente essa alíquota de referência, seria única para todas as transações, independente se é serviço, se é produto. E a gente vai ter algumas situações, 3 situações de exceção. Uma em que a alíquota é 70% da alíquota cheia, outra de 40%, a outra de 0%, né, da alíquota cheia. Essas exceções, né, estão bem definidas, eu não trouxe aqui porque eu passaria muito mais tempo falando sobre isso, mas a maior parte dos serviços dos senhores está fora aqui dessas exceções. E aí, só trazendo, elucidando aqui, como é que vai ficar em comparação à carga tributária de hoje e a carga tributária que a gente vai ter no futuro numa situação base 100, tá? Bem simples aqui de análise. Quando você analisa produto, né, há uma tendência até de redução da carga tributária. Toda a indústria, de uma forma geral, e comercialização dos produtos deve ter uma redução. Hoje a gente tem uma tributação de algo como 34,4%, né? Quando você vê a alíquota de PIS e COFINS e do ICMS, fazendo o cálculo por dentro, a carga tributária dá em torno de 34,4%. No futuro, a gente vai ter uma carga tributária provavelmente algo em torno de 28%. Então, uma tendência aqui de redução da carga tributária sobre os produtos. Então, a indústria tende a ter uma redução de carga tributária. Somada a isso, ela vai ter, vocês vão ver, que eu vou falar um pouco mais na frente, também a possibilidade de se creditar de vários compras, né, principalmente de serviços, que hoje ela não se acredita. E até compra de material de escritório, móveis, tudo isso ela não se acredita hoje, ela vai passar a ter. Então, a indústria talvez seja o grande ganhador aqui nesse processo da reforma tributária, quando a gente fala na carga em si. Ao passo que o serviço vai ter uma tendência de aumento de carga, né? Então, a gente tem hoje um cenário em que a carga tributária dos serviços fica algo em torno de 16,6% e vai passar a ser 28%, né, igual ao de produtos. Aí vocês vão falar, cara, quem está tomando conhecimento disso agora vai imaginar, cara, o meu produto vai ficar muito mais caro, meu cliente vai reclamar e vai precisar realmente ter um rearranjo de preço, né? Imagine que todo mundo vai revisar os seus preços ao longo desse período. E vai ter que revisar mais de uma vez quando rodar a CBS, depois quando a IBS começar a ser implementada, e todo ano até a implementação definitiva disso em
2033. Isso é um ponto crítico. A formação de preço de vocês impacta a receita líquida, impacta a competitividade dos portos em que vocês operam. E isso não vai mudar só o preço de vocês, vai mudar o preço dos outros serviços associados às operações portuárias, vai mudar o preço do produto, né, e que vai mudar a dinâmica, né, da movimentação de carga. Então, isso precisa ser encarado com bastante foco, né, para que a gente busque encontrar melhor eficiência, né? A gente precisa, não tem receita para esse tema agora. A única coisa que a gente pode fazer é olhar para esse tema com profundidade, entender os impactos e ter isso como uma estratégia, porque a forma que a economia vai se acomodar, a gente não consegue prever 100% nesse momento. Vou falar aqui agora o outro lado da coisa, né? A compra de produto e também sobre a perspectiva do cliente de vocês quando paga o serviço os serviços portuários, as despesas portuárias. Hoje, né, como eu falei, nem todo imposto que você paga quando você paga um serviço, tem uma despesa, é creditável. As despesas portuárias, na maioria das vezes, não é recuperável por parte da indústria. E no futuro vai ser. Então, a forma em que o custo também, quando o custo percebido pelo cliente de vocês, vai ser diferente. Vocês precisam entender isso. Eu trouxe até um exemplo aqui que se aplica se vocês estivessem comprando um produto, mas também pode ser considerado como cliente de vocês, muitas vezes pagando o serviço do porto. Eu vou tentar exemplificar aqui. Eu tenho aqui um cenário, eu não consigo ver a tela que está longe, eu vou me virar, peço até perdão. Num cenário hipotético, que vocês compram um serviço de engenharia que hoje vocês pagam ISS, que não é recuperável, e PIS e COFINS, que também vocês não tomam crédito. Então, o custo lá, o preço líquido da empresa de engenharia é 1.000, você tem uma tributação de 14,25, só que ela é por dentro, você tem ali um preço de nota de 1.166. O custo para vocês é 1.166. Né? O crédito do imposto é 0, a receita líquida da empresa é 1.000. Com a implementação da reforma, a gente vai ter, no mesmo cenário, 1.000 de preço líquido, 1.279 de preço bruto com imposto, só que vocês vão tomar crédito, vocês vão descontar daquilo que vocês vão pagar de imposto na saída, os 279. E o custo para vocês que vai no balanço é 1.000. Então, aí tem uma oportunidade de reduzir custo, de fato, porque vocês vão recuperar esse imposto. Qual vai ser a carga tributária no final? A eficiência que vocês vão ter aqui para negociar esses preços, porque não se engane que as empresas de engenharia também vão fazer as contas deles e vão querer repassar parte desse ganho que vocês vão ter no preço deles. Você já deve estar imaginando tudo isso. Se forem negociar com o serviço de refeitório, quando vocês vão negociar com o contrato de terceiros, que também vai ser tributado, quando os senhores forem negociar planos de saúde, tudo isso vai ter esse efeito. A mesma coisa vai ser os clientes dos senhores negociando o preço de vocês. Eles vão avaliar que tem uma oportunidade deles reduzirem custo e vocês podem ter uma oportunidade de melhorar a margem de vocês nesse balanço. Como tomar benefício disso? Cada segmento tem que construir a sua estratégia. Talvez vocês precisem se unir em alguns momentos, em outros vão ter que discutir caso a caso. Mas aqui precisa ter foco nesse tema. Time de suprimentos, contratos, time jurídico, precisa antecipar essas discussões. Imagine que você está fechando um contrato agora de aluguel de um galpão que vai ser tributado com CBS e IBS com prazo de 5 anos. CBS já entra em 27. Como é que você está assinando esse contrato? Já está levando em consideração essa nova regra, né? Está líquido de imposto, está bruto de imposto. Tudo tem que ser considerado agora já. Outro aspecto, fluxo de caixa. A gente vai ter a figura do split payment, que é uma sistemática que vai ser um pouco parecido, para fazer uma analogia, quando a gente paga hoje as taxas quando a gente emite uma passagem aérea, né, que a taxa, as taxas são pagas separadas, né, até quando você vai parcelar, você parcela só o valor da passagem, as taxas já vão direto para a agência regulatória, né? Aqui vai ser a mesma coisa, é como se você tivesse uma transação bancária, um PIX, que na hora que você liquida a nota, a parcela do imposto já vai direto para o governo e a parcela do pagamento do produto ou do serviço vai para o fornecedor, né? E esse é um sistema que está sendo desenvolvido. Ele não é uma jabuticaba, não é inovação do Brasil, já foi implementado em outros países. Alguns
de forma bem-sucedida, outros nem tanto, mas isso tem uma intenção de reduzir sonegação, né, informalidade, a partir do momento que você garante a arrecadação e, obviamente, melhora o fluxo de caixa do governo. Agora, isso tem um impacto no fluxo de caixa das operações e das empresas, porque muitas vezes hoje você compra um produto para pagar em 90 dias, toma o crédito na emissão da nota de venda, só que só paga em 90 dias. Você vai tomar crédito no final do mês em 30 dias, você só vai pagar em 90, então 60 dias o governo está lhe financiando. No futuro, numa situação de split payment, você não vai ter isso. Se você vai precisar se creditar só quando a liquidação for feita. Você vai poder se creditar só quando a liquidação for feita. E quando não tiver o split payment, que não é obrigatório, você vai precisar, o governo está preconizando aí que vai ter um sistema, a Receita Federal, em que ele vai controlar a liquidação dos impostos e ele vai homologar o crédito. Você vai ter que aguardar o pagamento. E aí tem uma problemática adicional. Se você tem um fornecedor que não paga o imposto, que não recolhe, você não pode tomar o crédito. Então, isso tem que estar no custo da negociação. Então, isso vai ter um impacto importante. Percebam, tem um outro aspecto aqui. A partir do momento em que você não recebe o imposto em algumas situações, bota essa grana no caixa para depois pagar no final do mês, você vai ter um fluxo de dinheiro menor também dentro da empresa. Isso impacta a capital de giro. Também precisa ser analisado. Outro aspecto muito relevante, o fim dos incentivos fiscais do ICMS, né? A gente tem a redução proporcional já a partir de 2029, a emenda constitucional não permite a prorrogação para depois de 2032. É possível que exista essa prorrogação? No Brasil tudo é possível, mas precisa mudar a Constituição hoje. E a manutenção dos incentivos da Zona Franca de Manaus, essa vai ser a realidade. Todos os senhores sabem que os incentivos do ICMS impactam de forma muito forte de como está estruturada a logística no país. Então, tem os portos de Santa Catarina, os portos do Espírito Santo, muitos portos, vários do Nordeste, receberam muitas operações vinculadas aos incentivos, aos regimes especiais de importação que estão lá postos. Com o fim desses regimes, quais são as operações que vão permanecer nesses portos? Como vai ser essa readequação da logística de importação e distribuição no país? É uma pergunta que a gente precisa se fazer e os investimentos no setor vão precisar acompanhar essa nova dinâmica, que nós ainda não sabemos qual vai ser. E um ponto importante é que foi criado um fundo de compensação na reforma para, até 2032, garantir a mesma competitividade dos incentivos atuais. Ou seja, o que for reduzido com a redução do ICMS vai ser feito um PIX para a empresa de volta, em tese, né? Vamos esperar que isso seja concretizado, para compensar essa redução. A nossa interpretação é que o setor de logística, distribuição e importação não vai se beneficiar do fundo de compensação. Isso já vai reduzir os benefícios para o setor. Será que a partir de 2029 já não começa a ter uma acomodação? Isso tem que ficar atento. Essa nova dinâmica vai impactar as decisões, como eu falei, de investimento, mas, por outro lado, pode ter alguma oportunidade também, né? Como eu falei aqui, o fim da ineficiência do acúmulo de crédito, né, porque você vai poder se creditar de tudo, e eu acho que eu não citei, mas mesmo que você, vamos dizer que seja uma empresa exportadora, que você não tem impostos para recuperar os impostos que você paga nas suas aquisições, vai ter o novo modelo, ele traz um instrumento de ressarcimento integral de tudo que você tem de crédito, ou seja, a ideia é que você não tenha nenhuma acumulatividade de imposto, que o imposto que você paga nas suas aquisições não onere a operação. Isso vai eliminar, ou tende a eliminar, uma ineficiência muito grande das operações de exportação, e provavelmente a gente fica mais competitivo para as empresas que querem investir no comércio exterior. Essa é uma oportunidade. De que forma isso vai se desenvolver nos próximos anos? Vai mudar também a dinâmica, a forma que se organizam as oportunidades do setor. Então, são temas que, felizmente, eu não tenho respostas, né? Mas a provocação certamente vão ocorrer mudanças relevantes na forma em que a logística está organizada, e isso impacta as operações dos senhores. Eu trouxe uma outra visão aqui também, os benefícios fiscais no Brasil não vão deixar de existir. Tá? O que está acabando é o benefício do ICMS e de ISS, porque esses impostos deixam de existir. Tem uma série de outros benefícios no país que impactam os setores, né? O REID, o Reporto, o RECAP,
os incentivos da Sudene e da Sudan, os incentivos ex-tarifário, as EPEs, né, os regimes aduaneiros especiais, os incentivos de estímulo à transição energética, todos esses permanecem, né? Lei do bem, todos esses vão continuar existindo, não foram impactados com a reforma, então tem oportunidade ainda para se explorar todos eles. Mas foi criado mais um benefício, né, um fundo, que eu chamo Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Eu sei que o setor portuário tem bastante fundos ali existentes que, por vezes, não são utilizados, né, com todo o seu potencial. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, ele é um fundo que talvez ele nasça aí com uma grande oportunidade para o setor, porque, como eu falei, ele foi criado para estimular a infraestrutura, a distribuição de renda, a geração de mão de obra e atividade produtiva e desenvolvimento e inovação tecnológica, em substituição ao modelo atual dos incentivos de ICMS. Esse fundo é um recurso financeiro que vai ser transferido da União para os estados, e os estados vão definir como aplicar. Eles podem aplicar de forma direta ou podem criar programas de subvenção econômica e financeira. Subvenção econômica, leia-se dinheiro a fundo perdido. Então, a gente tem hoje, em tese, uma folha em branco para a gente trabalhar com os estados que segmentos, que setores podem receber, podem ser elegíveis a esses fundos. A gente tem provocado que os estados ainda não estão olhando, nem todos estão olhando para esse tema com profundidade. Alguns já começaram a analisar. Mas é que tem uma diferença que eu acho que impacta para vocês, é que o modelo atual do ICMS, provavelmente o setor portuário não é muito impactado só indiretamente, né, com as operações que lá acontecem. Mas esse novo modelo, ele não está vinculado a você ser contribuinte de um imposto A ou B ou C. Ele está vinculado à decisão do Estado aplicar o recurso naquelas operações que ele entende que são importantes para gerar competitividade ao Estado e à região. Não está gravado com ICMS, nem com nenhuma questão tributária. E a gente entende que as empresas estão tomando decisão de investimento agora e os estados precisam começar a definir as políticas, a diretriz, porque já a partir de 2029 já tem recurso do FNDR disponível. Os recursos eles começam da ordem de 8 bi em 2029 e chegam ao volume de 60 bilhões de reais, pensando em recurso com base em 2023, ele é atualizado a IPCA, fazendo uma projeção aqui, em 2020 e 40, na verdade ele chega a 60 bi, a gente está falando de algo projetando IPCA quase 180 bi. E aqui a gente tem um exercício da distribuição disso, né? Peço até desculpas que já apareceu a imagem aqui do tempo esgotado, eu vou concluir mais 2 minutinhos. A distribuição disso é 30% população, 70% fundo de participação dos estados. E ali está a distribuição por região, né? Então os estados do Nordeste recebem 43% desse pote, o Norte 22%, o Sudeste 19%, o Sul 8,7% e o Centro-Oeste quase 7%. Os top 5 estados ali que mais recebem recurso, isso eu estou projetando em 2023, já tem recurso em 2029, mas 2023 é o primeiro ano sem incentivo de ICMS. A gente está falando de Bahia vai receber, é o primeiro que mais vai receber, 4,6%, aí depois vem São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Ceará, né? Esse recurso vai estar disponível para os estados aplicarem, né, desenvolvimento de infraestrutura, como eu falei, ou de forma direta ou indireta. A gente já tem trabalhado, o Deloitte, conversando com o CNI, com os estados, a gente teve reuniões com fazendas, com Secretaria de Desenvolvimento, para começar a estimular a discussão de como ele vai aplicar esse recurso. A gente precisa antecipar isso, né? Acho que a gente precisa começar a se movimentar nesse sentido. E aqui é um pouco a visão de quanto que esse fundo recompõe a renúncia fiscal que nós temos hoje. A gente fez uma estimativa aqui da renúncia total, pegando o orçamento dos estados para 2025 e uma visão só do que seriam os créditos presumidos, né? Talvez isso não se aplique tanto para vocês, o segmento de vocês não se aproveita do crédito presumido, mas talvez seja uma oportunidade, porque tem alguns estados aqui que o benefício não vai ser suficiente para recuperar e conceder a mesma condição que as empresas que estão lá hoje operam. E talvez ele opte, cara, então, em vez de eu investir para conceder esse recurso para uma indústria que está aqui, eu vou melhorar a minha condição portuária de infraestrutura para
para ter uma condição melhor e atrair por conta do meu diferencial competitivo e não por conta de um recurso financeiro que eu vou conceder para as empresas. Isso eu já ouvi falar, alguns estados comentarem nisso, alguns secretários da Fazenda comentarem isso. Então, a gente tem que trabalhar esse recurso da melhor forma, o setor talvez tenha que se organizar para trabalhar esse tema da melhor forma e trazer mais oportunidade para o setor. Acho que era essa minha fala. Acho que o último slide aqui é só para trazer uma provocação sobre esses 5 temas que eu trouxe. Talvez aqui a gente tenha nas alíquotas um ponto de atenção, vocês precisam cuidar e entender e ter estratégias para essa formação de preço. Uma oportunidade nas compras, né, tudo que vocês pagam, talvez tenha uma oportunidade de ter uma redução de custo. Um ponto de atenção com relação ao fluxo de caixa. A questão dos incentivos fiscais, que vai mudar a dinâmica e a ordem da logística no Brasil, com toda certeza, é um tema de estratégia. Vocês precisam olhar para ele, acompanhar a movimentação da economia e se adaptar a elas, né? E o último tema do FNDR parece uma oportunidade também para o setor, tá? Então, acho que era essa a mensagem final que eu queria passar antes de começar o debate e peço desculpas mais uma vez pelo tempo aqui que eu esgotei. Ok, obrigado. Obrigado, Runca. De fato, é um tema que traz a sua complexidade e, com certeza, teríamos muito mais a explorar, mas dado o adiantar da hora, eu queria, nesse bojo, porque a proposta ela nasce com viés positivo, né? Que é trazer clareza, previsibilidade, embora ainda não tenhamos a previsibilidade sobre as alíquotas, e aí os escritórios especializados eles têm trabalhado nessas simulações, mas a identidade é um alinhamento com práticas que já existem, né? O IVA, né, é algo bastante latente, tanto na União Europeia como nos países, né, nas maiores economias mundiais. Hoje, eu acho que quando se fala em EVA, né, o Imposto sobre Valor Agregado, estamos falando aí de pelo menos 170 países que já têm essa prática. E eu aproveito aqui para franquear a palavra ao nosso debatedor, Dr. Mendel, como especialista tributário. Dr. Mendel, sempre quem está na linha de frente da logística, a gente sempre traz uma sensação que estamos sendo espremidos, né? Principalmente com as nossas atividades marginais. Com a lei complementar em curso para regular tanto o CBS como o IBS, e esse plano de transição a partir de 2026, dentro da análise tributária e potenciais riscos, como o senhor analisa o potencial das novas leis complementares e eventuais leis ordinárias no bojo dessas aplicações, né? Como isso se integra ao longo de 2026 a 2032, na sua visão, se puder nos contribuir conosco. Oi, som. Bom dia, pessoal. Bom dia, Randall, na sua presença aí, no meu querido amigo Randall. Parabenizar aqui ao excelente palestrante aí de um tema tão denso em tão pouco tempo, né? E também parabenizar e agradecer ao nosso presidente Felipe Aquino aí por eu estar aqui presente, podendo falar um pouquinho aí sobre a reforma tributária. E eu sou um cara, assim, em relação à reforma tributária, eu sou um cara otimista a longo prazo e pessimista no decorrer, né? Então, eu até faço, com perdão da palavra, uma pequena correção, que a gente vai chegar no céu, mas a gente vai passar pelo purgatório. Eu diria que antes do purgatório a gente vai passar um pouco pelo inferno. Então, eu acho que a gente vai ir para o inferno para depois ir para o purgatório, para depois chegar no céu. Porque, na minha visão, a reforma tributária, ela é um dos maiores impactos econômicos e reformas estruturantes que a gente já teve em toda a nossa história do Brasil. Se a gente fizer uma anamnese e fazer um retrocesso, o Brasil vive num mesmo sistema tributário há mais de 60 anos. E se a gente for olhar em todas as partes operacionais aqui, de todo mundo que está presente aqui nessa sala, todo mundo já iniciou sua atividade econômica, já convivendo com o antigo sistema tributário que foi emplacado em 1967. Ou seja, quase 60 anos depois,
o Brasil passa por a sua maior transformação econômica de todos os tempos, principalmente porque quando a gente fala de tributo, a gente fala de economia, a gente fala de precificação de custo, a gente fala de mudança de metodologia, a gente fala de mudança de impacto contratual e dos impactos da relação público e privado. A gente pôde observar aqui na palestra inaugural, né, do nosso ministro André de Mendonça, onde ele fala dessa questão da colaboração entre o setor privado e o público, que muitas vezes a gente precisava retirar um pouco esse viés competitivo, né, enraizado em nossos sangues, para que a gente tenha um ambiente um pouco mais colaborativo. E eu pude estar presente, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, acompanhando uma série de audiências públicas, e muitas das vezes falei em nome da FENOP, levantei o grito da bandeira portuária, mas em relação à receptividade do governo, em relação às alterações sugeridas pelo setor privado, foram muito poucas, se não quase nenhumas. Então a gente percebe um projeto de lei e uma reforma tributária com um viés muito mais fiscalista do que colaborativo. A gente percebe um viés muito mais competitivo do que colaborativo. E eu falo isso porque teve até um dia desses um amigo meu falou que eu não sou um amante da reforma tributária, eu sou um tarado da reforma tributária, porque eu venho falando isso desde 2019. E quando a gente começa a se aprofundar numa lei extensa, que se inicia com mais de 500 artigos, a gente que percebe que de simples a reforma não vai ter nada. De transparente vai ser muito pouco. E em relação ao princípio da neutralidade, que tanto é enraizado na reforma, em que serve-se para que o tributo não seja regulador de mercado e que não influencie nossas decisões, tudo isso foi esvaziado pelo que está disposto na reforma tributária. Porque a gente sai de um CTN, um Código Tributário Nacional de 218 artigos, para um outro código que vai bater quase 1000 artigos. Então, de simples, não vai ser nada. E essa historinha de que a nossa vida vai se simplificar, isso é fake news governamental sendo espalhado o tempo todo. Porque de simples não vai ter nada. Eu até louvo, né, a sua tentativa de, em 15 minutos, falar de um sistema tão denso, que foi elegante, bonito e objetivo, mas a gente sabe que ela não se limita aqui. A gente sabe que os nossos diálogos e nossas conversas vão se perdurar durante muitos anos. E eu queria fazer um adendo a todos vocês aqui. A reforma tributária, teoricamente, ela será emplacada em janeiro de 26, mas na prática, ela já foi emplacada. Porque teve um dispositivo final na reforma tributária que falava que as alíquotas de referência do novo IVA dual, que é o CBS e a IBS, levaria em conta a arrecadação dos estados, que se iniciaria em 2024 a 2028. Só que nos 48 do segundo tempo, isso foi retirado de pauta. Mas isso gerou uma grande fake news nos estados, que eles se preocuparam em relação à sua arrecadação, e mais de 20 estados brasileiros aumentaram a sua alíquota de ICMS. Aumentando a alíquota de ICMS desde o início desse ano, desde o ano passado, há aumento do custo na operacionalização e na precificação dos produtos, que impacta toda a cadeia produtiva. Então, para aqueles que estão achando que a reforma tributária vai emplacar, saiba que ela já emplacou. E a gente tem uma máxima no direito que fala assim, ó, o direito não socorre aos que dormem. Eu faria uma data máxima vênia aqui para dizer que o direito tributário não só socorre aos que dormem, mas mata aqueles que ficam adormecidos. Porque com a reforma tributária, a gente sai de um crédito fiscal que nós tínhamos na não cumulatividade plena e a gente passa a ter uma figura de um crédito financeiro. Porque a sua oportunidade de se creditar ou de se debitar, como foi falado muito bem aqui na não cumulatividade, ela só vai se ocorrer no efetivo pagamento do tributo. Hoje isso não acontece. Na verdade, quando você tem direito ao crédito, basta que aquele tributo seja exigível a sua incidência, mas não o seu pagamento. E vincular o pagamento do início da cadeia a ter crédito nas cadeias subsequentes
Isso eu não diria que não é nem ilegal, eu diria que isso é imoral e inconstitucional, porque deixa a cargo do contribuinte fiscalizar as operações antecedentes. Isso é um verdadeiro absurdo. É o Estado que tem uma máquina inoperante que empurra o contribuinte para que ele solucione uma situação que o próprio Estado não consegue fiscalizar. Então eu vejo esse período de transição extremamente turbulento, principalmente porque as empresas precisarão conviver com 2 sistemas tributários em paralelos. Imagine as rotinas fiscais das empresas de vocês, onde as empresas terão que fazer declarações de PIS, COFINS, ICMS, ISS e o CBS e IBS. E com novas obrigações fiscais, a reforma também prevê a criação de uma nova entidade, uma entidade atípica, chamada Comitê Gestor do IBS. A gente elimina o ICMS e ISS e emplaca agora o IBS. Mas quem vai demonstrar quais são as alíquotas de referência, os cálculos a serem tributados sobre cada estado, é o Comitê Gestor do IBS. Mas, em paralelo, toda a máquina de cobrança tributária que nós já conhecemos, as secretarias estaduais, as secretarias municipais, os procuradores estaduais, serão mantidos. O que a gente vem acrescentar é mais um aparato público, que é uma nova entidade, que começa com, no mínimo, mais 100 agentes públicos para inflar a máquina estatal, para justificar, inclusive, o aumento da alíquota tributária com essa reforma tributária. Porque a gente sai de um pior cenário ali, de empresas, por exemplo, do setor de infraestrutura. Boa parte do setor de infraestrutura, por mais que ele seja do lucro real, ele vive pelo regime cumulativo. Isso significa dizer que, muitas vezes, ele paga PIS e COFINS à monta de 3,65. Quando a gente soma 3,65 com a pior alíquota de ICMS, que é 18, ou mesmo com empresas do setor de infraestrutura que paga ISS, na verdade, se a gente soma 3,65 com 5, a gente bate 8,65. E a gente sai de uma alíquota de 8,65 para um percentual de 30%. E eu sou bastante pessimista com essa suposta trava que o governo federal está falando, que as alíquotas não vão passar de 26,5%. O governo fala para todo mundo assim, galera, não se preocupa, assina esse cheque em branco, porque eu estou colocando um dispositivo na reforma, onde eu vou fazer uma trava, onde jamais ultrapasse 26,5%. Isso é historinha. Existe. Isso é uma historinha para boi dormir. Por quê? Porque na própria reforma tributária, ele prevê que na reforma tributária vai haver uma avaliação quinquenal a cada 5 anos. Já há previsão na reforma tributária que em 2032, a nossa alíquota, que ainda sequer está presente, já vai ser alterada. E que, a cada 5 anos, o legislador vai fazer uma avaliação quinquenal para verificar se está havendo efetividade, eficiência nas alíquotas, se está tendo uma arrecadação boa, porque senão eles vão reajustar. E esse reajuste, você acha que vai para mais ou para menos? Essa trava que é prevista na reforma tributária, eles falam que essa trava vai ser mantida por meio de um encaminhamento de um projeto de lei na Câmara e no Senado para que haja a trava dos 26,5%. Eu não sei os senhores, mas eu vivo na Câmara e no Senado. Eu sei muito bem como é que o jogo político funciona. Para a gente conseguir emplacar uma trava de 26,5%, a gente vai ter que reviver tudo isso que a gente está vivendo daqui a 5 anos. Porque nada mais, nada menos, o que o legislador está falando é que a cada 5 anos, uma boa parte do que foi aprovado na reforma vai ser alterado. A cada 5 anos, vai haver uma alteração das alíquotas dos regimes especiais, dos regimes aduaneiros, do Reporto, Repetro, Renaval, REID, das EPS, das zonas de processamento de exportação. E, a cada 120 dias, pode ser alterado os bens e produtos que possuem redutores de alíquota de IBS e CBS. Por isso que eu chamo de verdadeira insanidade fiscal. O que nós estamos fazendo do lado de cá? Estamos preparando empresas para recepcionar a reforma tributária.
a gente vem preparando as equipes técnicas, tanto do ponto de vista fiscal, quanto do ponto de vista econômico, jurídico, controladoria, CFO, CEO, para que eles possam, ao menos, entender esses impactos sistêmicos da reforma tributária, porque agora o tributo ele deixa de ser uma parte essencial da empresa. O tributo ele passa a ser uma parte vital da empresa. E o tributo, a partir de agora, ele tende a regular e a influenciar 100% das estratégias tomadas por vocês. Por quê? Toda e qualquer decisão que você queira tomar, é necessário entender se o primeiro da cadeia pagou tributo. Segundo ponto, se sua equipe fiscal está atenta em relação às alterações e às mudanças legislativas, que é quase uma mudança diuturna. A nossa volatilidade tributária é mais rápida do que uma inteligência artificial. O pessoal fala para mim, Mendel, eu não consigo acompanhar a inteligência artificial porque ela muda a cada segundo. Aí eu brinco com ele e falo assim, vai estudar tributo para você ver. Vai viver de tributo para você ver que você dorme, no outro dia você acorda com 500 legislações novas. E sem observar que esse atual governo, a gente já teve mais de 34 tributos criados desde a entrada do novo governo. Isso é para enlouquecer o operador da área tributária ou não é? Porque a gente tem percebido, é o quê? Uma sede arrecadatória muito grande, uma criação de novas entidades públicas para inflar mais o mecanismo da máquina pública, e a gente tem percebido os empresários que estão adormecidos, aguardando a banda acontecer na reforma tributária. E isso é muito preocupante, porque quando a gente olha para a área tributária, a gente percebe o quê? O tributarista, ele sempre é contratado por demanda, tem início, meio e fim. Ou eu sou contratado porque eu recebi uma autuação, ou porque ele quer recuperar tributo, ou porque ele quer fazer um compliance. Normalmente, mais de 90% das empresas no Brasil não possuem um preventivo tributário. Por quê? O custo é muito alto e ele não acha tão importante no operacional da empresa. Agora, o tributário preventivo ele se tornou algo vital para dentro da empresa. Porque caso os senhores aguardem passar por essa mudança, achando que o Estado vai ter esse sentimento colaborativo em poder te auxiliar, vocês estão muito enganados. O Estado ele não tem o intuito colaborativo, ele tem o intuito competitivo. E por ele ter um intuito competitivo, eu quero que vocês entendam que, da mesma maneira onde vocês terão muita dificuldade em interpretar e aplicar a lei tributária, e quando eu falo vocês, eu estou falando da equipe interna de vocês, da equipe do fiscal, do financeiro, a controladoria, se vocês próprios terão dificuldade, vocês não acham que eles também terão dificuldade em interpretar e em traduzir a reforma tributária? Porque eles também não estão preparados para isso. É um atual sistema tributário, uma nova tributação, um novo fato gerador, é uma mudança sistêmica tributária. E se o Estado não estiver preparado, consequentemente, haverão autuações indevidas, interpretações equivocadas, autuações duplicadas. Porque eu não sei se a gente já observou, como muito bem falado aqui anteriormente, a gente usou-se de um modelo IVA internacional, mas a gente criou o nosso próprio IVA. Uma sofisticação, né? Uma sofisticação. A gente pega o modelo funcional e sofistifica. E Criatividade, né? Criatividade. E a gente dá uma abrasileirada nele, criando o IVA dual. Mas o pior de tudo é que o IVA dual, que uma parte é federal e outra é estadual, eles são tributos gêmeos, sim, do mesmo fato gerador, da mesmo local da operação, mas o CBS vai começar antes do IBS. Com o CBS começando antes do IBS, porque o CBS é emplacado em 2027, substituindo o PIS e a COFINS, o IBS vai começar lá em 2032. O que vocês acham que vai acontecer numa lacuna de 27 a 32? Novas interpretações, novas autuações, novos entendimentos, que quando emplacar o IBS, ele necessariamente precisaria seguir a mesma linha do CBS, mas que na prática a gente sabe que isso não vai acontecer. Então assim, para finalizar minha fala, né, porque eu já tomei muito tempo,
eu queria falar o quê? Nós passaremos por um período de grande turbulência nesse período de transição da reforma tributária. Mas eu acredito que também nós estamos vivendo uma verdadeira oportunidade de iniciarmos o nosso conhecimento tributário a partir do dia do D0. Porque, como eu falei no início da nossa fala, todos nós começamos a operacionalizar, a trabalhar na atividade econômica, a ser empresário, em um sistema tributário que ele já existia, com todos os seus vícios, com todos os seus penduricalhos, com todas as suas falhas. A gente agora tem uma oportunidade de começar a entender o tributo a partir do dia 0. E se a gente sai na frente, e se a gente absorve tudo isso que nós estamos falando, de entender que a gente sai de uma figura competitiva para ser um cenário extremamente competitivo, porque o tributo agora ele é estratégico, a gente se prepara antes, a gente se previne e a gente consegue gastar menos nesse processo transitório. Certo? Muito obrigado, é um prazer. Obrigado, doutor Mendel. E é verdade, eu acho que o que vivemos hoje é a falta de visibilidade, né? Nós não temos sequer uma alíquota para que possa ser projetada ao futuro e fatalmente trabalharemos praticamente com 2 sistemas, com 2 métodos de tributação nesse período de transição, o que é muito ruim. E eu queria, nessa linha, ouvir o meu amigo Emerson. Alguns estudos, Emerson, eles apontam pelo menos um aumento de 12 pontos percentuais em média no custo direto da movimentação de carga. E você, como operador portuário e conhecedor, eu vejo que atualmente na nossa atividade de operação portuária nós temos uma tomada de crédito, uma acreditação em diversos serviços, né? Quando se fala em operador portuário, a gente tem uma gama de serviços atrelados à nossa operação. E eu queria ouvir de você a respeito da sua visão acerca da cadeia logística nacional, né? Tanto na parte de exportação, com relação a eventual extinção de benefícios fiscais, que também é algo que permeia esse período de transição, mas, sobretudo, a majoração, né, e o aumento no custo direto da movimentação de carga. Bom dia a todos. Agradecer aqui ao presidente Sérgio pelo convite, Randal, meus companheiros palestrantes aqui. Claro que eu não sou especialista em tributo, né? Me sinto até honrado de estar aqui nesse grupo. Quando o Sérgio me convidou, eu falei, nossa, vou ter que aprender sobre isso. E assim, eu vou dizer para você, Randal, eu estou apavorado. De fato, me apavorou e muito. Porque eu acho que os dois aqui, especialistas, ainda são otimistas, né? Eles falam assim, nós vamos passar pelo inferno, vamos para o céu, vamos passar pelo purgatório, vamos para o céu. Eu acho que a gente vai ficar no inferno durante muito tempo, porque não está fácil, né? Praticamente a gente está aí saindo de 14,25, né, PIS/COFINS e ISS, para 27, 28. Sabe Deus quando agora, porque você me apavorou mais ainda, doutor. Então, assim, acho que todo mundo vai ter que colocar mais um atributo no seu currículo, né? A gente é especialista em logística, operação portuária, navio, porto, tudo que a gente já conhece, e agora a gente vai ter que se especializar em tributos, não tenho dúvida disso. Isso vai ser o nosso dia a dia. Eu tenho um receio muito grande, Randal, porque, assim, hoje, principalmente os operadores portuários de cais público, eles têm a sua maior despesa, focada em custo de mão de obra. Os TPAs, eu diria que são 47%, 48%, 50%, até mais, do nosso custo. E isso não vai ter crédito nenhum. Nós não vamos nos creditar disso. Existem hoje portos, prefeituras dos portos, que aceitam repasse dos custos de ógimo sem emissão de nota fiscal. Existem prefeituras que não. Paranaguá é um caso, que
não aceita repasse desse tipo de despesa, porque é uma despesa e não é uma receita. São Francisco do Sul, pelo que eu conheço, também aceita o repasse da despesa. Sim. E agora não vai ter mais isso. Agora vai ser na veia. Então, toda a cadeia vai ser impactada. Já tinha lido sobre o benefício para a indústria, eu acho que se ela for... E a indústria é mais organizada com isso, ela tem já esse viés de olhar os tributos, de analisar, tentar se ajustar a isso. Então, acho que a indústria vai ter um certo benefício. Agora, o setor de serviços, onde a gente se enquadra, nós vamos pagar a conta. E a conta vai vir pesada. Então, assim, a gente vai ter que se ajustar, vai ter que olhar muito bem isso. E eu não vejo muito... Por isso que eu disse, né, acho que nós vamos ficar no inferno. Eu não vejo muita saída, a não ser recompor os custos, recompor contratos, né, analisar bem, mudar todo o setor, né, fiscal, contábil, de controladoria. Sugiro aqui, Sérgio, já um desafio para a FENOP, vamos procurar curso para oferecer para os nossos associados, né, porque para os SINDOPs também, porque vai ser um caos. Concordo. Né, vai ser um caos total. E esse caos não vai passar. Porque se existe uma revisão a cada 5 anos, concordo, o governo nunca vai reduzir. Nunca vai trabalhar numa redução. Nunca vai ter o espírito, né, colaborativo. O governo sempre é o nosso maior sócio e agora quer aumentar o seu percentual na sociedade. É isso aí. Né, praticamente é isso. E outro ponto, Randall, que me assusta muito, 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 é a mudança logística que vai acontecer nos portos. Portos com incentivo fiscal para determinados tipos de carga, vai começar a repensar tudo isso. Vou citar um caso aqui que a gente conhece bem, né, Randall? São Francisco do Sul, Sim. o aço. O aço de São Francisco está lá porque tem um incentivo. Né? Agora está uma guerra lá com o governo que retirou esse incentivo e está repensando isso. Então, imagina o que vai acontecer nos outros portos. Porque o aço desce em São Francisco e muitas vezes vai para o Mato Grosso, para São Paulo. Então, vai mudar tudo. E toda a estrutura que está criada ali em volta de São Francisco para atender isso. Assim como outros portos, assim como Paranaguá, assim como Santos, assim como Vitória, né? Itaqui. Então, sabe, a gente vai ter que estudar muito esse tema. Quando o Sérgio me colocou esse tema, eu falei assim, puta, que tema mais chato, né? Mas depois eu comecei a estudar e falei, nossa, isso aqui agora vai ser a nossa vida. É por aqui que nós vamos agora saber se a gente continua nessa atividade, se a gente continua tendo rentabilidade, se a gente continua tendo lucro, se a gente vai conseguir sobreviver ou não. Porque é muito impactante. É demais. Então, assim, sugiro a vocês, como eu me assustei e estou apavorado, quem não leu, quem não se aprofundou minimamente como eu fiz, porque o meu aprofundamento foi muito mínimo, e agora vou começar, né, já comecei a olhar tudo isso, que vai estudar, porque as empresas vão mudar muito. Então, assim, eu concordo contigo, eu olhei isso tudo, os estados já começaram, desde 2024, a mudar suas alíquotas, para poder não perder quando a alteração acontecer, e a gente vai ter que mudar todo o nosso centro de negócio, toda a nossa estrutura, para que a gente se ajuste o mais rápido possível, e mesmo assim vai ser muito difícil. Então, Randall, acho que fica aí o alerta a todo mundo, né? Perfeito. Eu acho que a gente tem que fazer esse dever de casa, que não vai ser momentâneo, não vai ser por 5 anos, mas vai ser para o resto da atividade das nossas empresas. É mais ou menos isso aí, Randall. Obrigado. Muito bem mais uma alinhado, vez. Emerson. Te agradeço. E concordo, ratifico aí as suas palavras com relação à necessidade do setor como um todo. Eu sei que dentro das casas, dos terminais, nós temos os nossos especialistas, mas faz muito necessário, inclusive Aquino, essa provocação do Emerson é pertinente para que a gente, eventualmente, proporcione, através da gestão da FENOP, fóruns específicos para debater isso. Já bate as portas, concordo com o Dr. Mendel quando ele informa que a majoração de alíquotas já vem acontecendo, até porque existe um anseio, principalmente do IBS, quando se fala do recolhimento, e aí a expectativa, pelo que a gente
observa nas notícias e pelos especialistas é que, eventualmente, os municípios que abrigam as instalações portuárias, eles têm uma expectativa do aumento de arrecadação, né? E o Emerson falou algo interessante, que é com relação à extinção dos incentivos fiscais e, eventualmente, uma mudança no eixo logístico do país. Eu também concordo com isso. E queria ouvir, Carlos, já partindo para as perguntas, pelo avançar do tempo, e eu recebi também aqui algumas perguntas do auditório, com relação, qual a sua visão com relação à potencial extinção de incentivos fiscais que hoje promove a atração de cargas nos estados, né? Eu sei que um dos bojos da reforma, ele permeia essa equalização, transparência e, eventualmente, o fim de uma guerra fiscal. Mas queria ouvir de você qual a sua visão a respeito. E também, aproveitando, com as potenciais alterações nos tributos existentes, né? A gente ouve falar que o IOF para seguros deve ser, né, não extinto, né, mas reduzido, mas temos aí o ITC-MD, o próprio IPVA, o IPTU, né, das áreas onde estamos instalados. Então, se você puder trazer alguma contribuição, eu agradeço. Obrigado pela pergunta. Acho que eu não sei se, acho que eu não falei no início, mas eu lidero uma área que cuida do tema de incentivos fiscais dentro da Deloitte, né? Eu milito nesse tema há muitos anos e eu ajudo as empresas se instalarem nas regiões incentivadas, em diversos portos que vocês administram e operam. Eu tenho uma visão diferente, talvez, do time que construiu a reforma, de que o incentivo é um problema. Eu tenho uma visão de que ele é necessário para desconcentrar a renda e as operações. Há uma tendência, né, uma fala de alguns especialistas de que vai haver uma concentração com o fim dos incentivos novamente ali em Santos, que já é um porto com uma certa saturação, e de que forma a gente, né, como é que isso vai ser absorvido. Eu não acho... eu acho que a gente deveria ter um modelo que desse uma resposta inteligente à condição que nós temos hoje. A questão é que hoje a concessão do benefício ela é feita por cada estado, cada um pensando naquilo que é interessante para o seu estado especificamente, sem pensar no estado vizinho, que por vezes está a 100 quilômetros do outro porto. Na falta de diálogo, né, como o ministro André Mendonça falou e que o Randall reforçou, o Mendel reforçou, a gente acaba cada um indo por si e a gente não tem uma política nacional de desenvolvimento para saber onde é que nós queremos desenvolver cada segmento, cada indústria, cada carga. A gente não consegue ter. A gente não consegue ter esse diálogo para chegar nesse entendimento. Então, a solução foi acaba os incentivos e volta para um modelo de fundo que cada estado vai, de novo, fazer por conta própria a sua própria política. Então, a gente continua num cenário em que vai ser cada um por si. Não vai ser uma guerra fiscal, vai ser uma guerra por investimento, com outro instrumento, mas vai continuar um cenário parecido com o que nós temos hoje, um mundo ideal que a gente vê em países desenvolvidos. E aí eu quero ressaltar que incentivo fiscal também não é uma jabuticaba, assim como não é o split payment. A Deloitte, para vocês terem uma ideia, tem times de incentivos fiscais em mais de 60 países. O time dos Estados Unidos é o maior. Os Estados Unidos tem gente lá que cuida só de ajudar a empresa a capturar incentivo fiscal. A diferença desses países para o nosso é que eles pensam a política de incentivo nacionalmente. Então, a Europa, no âmbito da União Europeia, desenvolve políticas de incentivos. E como é que funciona? Ele lança um programa que vale por 5 anos, pensando na economia e as prioridades e o tamanho do bolso dele para os próximos 5 anos. Enquanto uma entidade administra a aplicação disso, uma outra parte do time está planejando o que vai acontecer para os 5 anos seguintes, que a economia muda, né? Muda o tamanho do meu bolso, muda a economia, muda os meus interesses. Eu preciso repensar. A gente não consegue ter isso aqui no Brasil e aí a gente criou uma ruptura, né? O Emerson falou disso, que vai criar uma situação de mudança que ninguém consegue prever e hoje não consigo ver um ambiente
para prorrogar o prazo dos incentivos. Então, o que a gente consegue dizer aqui, eu entendo que a gente precisaria ter uma construção de algo que não criasse a ruptura. Isso não foi possível. Hoje existe uma previsão de ruptura. Quando as empresas vão começar a se movimentar para mudar o eixo logístico, a gente não consegue prever exatamente, e vocês que estão ali operando isso vão acabar tendo que ser, na maioria das vezes, responsivo, né? Ou dar resposta ao que vai acontecer. O que é um grande problema, né? Porque investimento e todas as questões associadas à operação de vocês pode ser impactado. Então, é um grande desafio, né? Infelizmente, a gente só tem pela frente a oportunidade de trabalhar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional e a eficiência, como o Mendel reforçou, da gestão da migração para o novo modelo. É isso que dá para trabalhar. Talvez exista um ambiente político daqui a algum tempo para repensar esse prazo aí da manutenção dos incentivos, ou até, quem sabe, ter um crédito presumido sobre IBS que venha compensar o que tem hoje. Eu hoje participo de um fórum na CNI do Nordeste Forte, das federações da região Nordeste, que estão tentando brigar a manutenção da competitividade com a Zona Franca de Manaus, talvez com crédito presumido de IBS. Lá manteve o crédito presumido, a figura está lá ainda. Hoje não existe espaço para essa discussão, não existe ambiente político para isso, mas quem sabe não se abre uma brecha daqui a 2, 3 anos. Mas não dá para contar com isso. Hoje a gente não consegue contar com isso. A gente tem que projetar e trabalhar e planejar com o que tem na mesa. Com relação aos demais impostos, o TCMD veio impactado aí pela reforma. As mudanças ainda estão sendo regulamentadas, então é difícil a gente afirmar qualquer coisa. E todos os demais... Assim, o tempo já foi esgotado da minha resposta. Eu não sei se eu vou conseguir dar uma resposta objetiva para a segunda parte da pergunta. O Brasil, assim, uma coisa que é certa, a gente navegar nas incertezas. E a gente vê o movimento do governo, né, de ameaçar a criação de IOF, e aí com a pressão do Congresso ele dá um passo para trás, mas ele vem com novas medidas. Isso já faz pelo menos 3 anos que a gente convive com isso, né, constantemente. Nos basta conviver com isso e ser eficiente para dar resposta rápida e acomodar isso às nossas operações. Infelizmente, não tenho uma resposta alentadora para essa segunda parte da pergunta, não. Ok. Eu queria trazer uma pergunta aqui do mestre Manuel Ferreira. Como será na prática as tarifas e o tabelamento para os terminais concessionados? Eu talvez tome a liberdade, mestre Manuel, de iniciar, né? Eu acho que um dos pontos já foi bem colocado aqui, o Emerson. Eu acho que o ponto de partida, dado que nós já estamos na metade do ano, e como a gente observa a majoração, é uma análise tributária detalhada dentro das empresas. O segundo ponto, na minha opinião, vai incorrer fatalmente em uma revisão de contratos e acordos. Eu não vejo outra forma, não sei se os colegas concordam, mas diante da imprevisibilidade do cenário e até mesmo das alíquotas, eu vejo que no ano passado aventou-se alíquotas de até 27,5%. O doutor Carlos aqui comentou algo em torno de 26,5%, então assim, só estão se falando em números nesta monta, e eu concordo com o doutor Mendel que não há previsão de redução, né? Eu acho que como diz aquele ditado, é do meio para cima. Então eu enxergo que a necessidade dessa análise detalhada urge nas empresas e portos, a revisão de contratos e acordos, principalmente aqueles de longo prazo, alguns serviços que não são tributados e que nós, operadores portuários, fazemos uso dele, como, por exemplo, locação. Locação de equipamentos no ambiente portuário, e eu vejo aqui os colegas operadores, é algo que permeia as operações e que hoje não existe, né, existe uma isenção, né, e que, eventualmente, através do IBS, isso vai incorrer. Então, é preciso fazer esse trabalho para que a gente possa integrar um tabelamento mais assertivo a partir
do próximo ano, na minha visão. Não sei se os colegas querem complementar ou se o doutor Mendel pode complementar a minha fala. Discordar, inclusive, se for o caso, doutor Não, Mendel. eu concordo, eu concordo. Eu concordo, e aqui que acontece, né? Na reforma tributária, ele prevê como se dará esse reequilíbrio contratual de contratos de longo prazo. E esse dispositivo na reforma tributária, ele certamente vai impactar todas as contratações públicas, né, administrativas, sejam elas portuárias ou de outros setores da infraestrutura. E ali ele prevê, onde, independentemente, se você, por exemplo, tem um contrato público e mesmo assim, nesse edital que você foi o vencedor, ainda que conste que você é responsável por qualquer alteração tributária ou alíquota, a reforma tributária se sobressai a essa cláusula contratual, falando que necessariamente todos os contratos de longo prazo, eles deverão ser reajustados de acordo com a nova realidade. E lá o legislador ele traz uma série de métricas que podem acontecer para que haja esse reequilíbrio. E uma das soluções que ele dá é de que, se a empresa vai conseguir transferir o encargo financeiro do tributo para o terceiro, que seria justamente o quê? A administração pública detectar se há essa possibilidade do aumento dessas tarifas cobradas nos portos, né, de todo o Brasil, para que haja esse aumento, para que seja o consumidor final que pague esse valor, para que haja uma compensação no equilíbrio do contrato global. Mas sempre a regra vai ser o quê? O legislador fala que a regra geral vai ser sempre a tentativa da repactuação no valor global do contrato e, caso não seja possível, ele vai criar medidas alternativas. Uma delas é fazer esse repasse do encargo financeiro a terceiro. Um outro caso é se eles vão perceber se a administração pode assumir determinadas responsabilidades que tinham no contrato com a contratada. E uma outra opção também que o legislador traz é na tentativa de que cada órgão contratante, se ele não tiver, que ele tenha uma equipe para passar por esse período de transição. E cada órgão vai ter a liberdade de criar o seu regulamento próprio de como se dará essa repactuação nos contratos de longo prazo. E aí eu só queria fazer um parênteses, já que eu sou um cara um pouco polêmico. Essa parte do regulamento, onde há onde vai haver um próprio núcleo do ente contratante, para que haja um regulamento dispondo as disposições de como se dará esse cálculo, ele já começa ilegal, tá? Porque um regulamento, ele não tem competência e legitimidade para dizer as diretrizes da repactuação do contrato de longo prazo. Um regulamento, ele só pode regular a forma do pedido de requerimento. Então, por que eu já estou falando isso? Porque isso aí eu já sei que vai ser uma demanda judicial que eu vou entrar com certeza. Porque eu vou falar que o regulamento ele não pode tratar sobre as especificidades de uma precificação do reequilíbrio contratual a longo prazo, entendeu? Mas é só esse detalhe que eu queria deixar, que existe sim essa previsão, é possível sim que haja o aumento do custos das tarifas para que haja essa regulamentação nos contratos de longo prazo, mas certamente todos eles terão que ser revistos. Ali na reforma ele prevê um prazo de até 90 dias para o ente contratante de aceitar ou não a sua proposta de requerimento. O órgão de ofício, se ele se sentir prejudicado, ele já entuba em você unilateralmente, sem sequer querer te ouvir, porque lá na legislação ele prevê assim, a contratante vai poder ser ouvida, mas não quer dizer que vai ser acatada, né? 90% das vezes não é acatada. E, além disso, quando for no caso da contratada, ela tem que criar todo um procedimento burocrático e eterno para conseguir essa repactuação. Então, eu sei que isso vai acabar gerando demanda judicial também. Só esse adendo que eu queria fazer. Obrigado, doutor Mendel. O Bruno César, da Sulog, diretor executivo da Sulog, e ele coloca para nós, na visão dos debatedores,
Você quer complementar antes, mestre Manuel? Por favor. Eu queria quebrar. Está ouvindo? Está ouvindo? Tá. Sim. Eu queria quebrar o protocolo, sair um pouco do QR Code, só fazer aqui um contraponto a doutor Mendel. É que, na realidade, nós já estamos no inferno, tá certo? Nós já estamos no inferno, que é o pré-reforma. Eu vejo, está colocado no dispositivo, a reposição de preço, essa coisa toda. Mas os reequilíbrios a gente sabe que vai bater nas agências. E a gente sabe hoje o prazo que qualquer contrato de reequilíbrio passa nas agências, de 1, 2, 3 anos. Como é que a gente vai sobreviver com essas tarifas? Então, já vou responder aqui para não esfriar, né? O que acontece? Na reforma, ele prevê que todos os contratos em vigência, ou mesmo aqueles contratos que não entraram em vigor, mas que você fez a proposta antes de janeiro de 2027, eles necessariamente terão que passar por uma repactuação. Quando for no caso da contratada, quando ela detectar um desequilíbrio no contrato dela de longo prazo, ela faz o requerimento, independentemente se o ente ter criado um regulamento ou não para regular isso. Ela fala que, independentemente da criação de um regulamento ou não pelo ente contratante, a contratada ela tem o direito de requerer o reequilíbrio contratual. E esse pedido ele vai ser analisado em até 90 dias, com possibilidade de ter mais 90 dias. Então, ou seja, a gente sabe que a resposta do ente contratante vai ter que sair em, no máximo, 180 dias, que vão dar 6 meses, né? 3, 6, 9, 12, 15, 16, 6 meses. Então, em vez de 2, vai ser 6 meses. Mas, mesmo assim, eu ainda acredito que, mesmo quando a gente requerer essa repactuação, ultrapassado os 180 dias, pode ser como vai ser, onde o ente contratante não concorde com as suas alterações, com a repactuação, e ele faça uma repactuação da própria cabeça dele. E aí isso certamente vai gerar uma ação judicial, entendeu? Ok? Bom, a última pergunta, devido ao nosso cronograma de hoje, é do Bruno. O Bruno é da Sulog. Obrigado, Bruno, pela pergunta, pela participação. Na visão dos nossos debatedores, quais os impactos concorrenciais entre estados e as regiões e como atenuar esses efeitos no que tange a permanência das empresas instaladas e as que, porventura, buscam novos horizontes com a implementação da reforma? Acho que o Emerson mencionou algo, né? Bruno, eu acho que assim, como todo mundo já falou aqui, né, tá público, os impactos vão ser grandes, né? Não tem como a gente hoje dimensionar, né, como é que essa situação toda vai ficar no futuro próximo. Eu acho que todo mundo vai ter que voltar para as suas pranchetas, fazer conta, né? Com certeza o eixo logístico, como o Dr. Mendel mencionou, vai alterar significativamente. Repensar alguns projetos, sim, eventualmente, né, todos os projetos vão ter que ser repensados, porque o impacto é bastante grande, né? Nós estamos falando aí de 15%, 16% aí em cima do que a gente já tem hoje. Então, assim, dizer hoje, assim, olha, existe uma fórmula mágica, não sei se os meus colegas aqui concordam, mas se existe uma fórmula mágica para a gente poder ajustar isso do jeito que a coisa está posta hoje, inclusive porque ainda tem muita indecisão, tem muitas regras que não ficaram bem claras, né? Dizer para você hoje assim, olha, essa aqui é a fórmula que você vai ter que fazer para poder continuar mantendo o teu negócio saudável, o teu cliente satisfeito, a tua operação aqui nesse determinado porto ou nessa determinada cidade, não tem. Eu particularmente não vejo. Não, olhei, estudei um pouco, não estou, como eu disse na minha fala, eu não sou um especialista igual aos meus colegas aqui, mas tudo que eu li, tudo que eu olhei, tudo que eu estudei, não existe fórmula mágica. Não existe. Não tem como a gente hoje definir, né? O mestre Manuel ali falou, tem uma dúvida, que eu sei, entendo a dúvida dele, né? O Dr. Mendel tentou colocar. A ANTAC hoje já tem um processo todo instituído para
essa repactuação, né? Eu, particularmente, você falou em 180 dias. O Beto já balança a cabeça ali, né, Beto? A gente sabe que isso não vai acontecer, porque vai e volta, e a coisa vai ficar em 2 anos, e como sobreviver nesse período. Então, se quem tem contrato, que vai precisar repactuar, com certeza, está na incerteza, imagine quem não tem. Imagine quem está no spot, né, quem está com um cliente ali que processa naquela zona, que trabalha. Foi o que eu falei de Santa Catarina. Hoje, São Francisco do Sul, o entorno de Santa Catarina Implementação de retroportuária, que a gente vive, né? daquilo, né? Retroportuário nas regiões. Imagina o cara construir uma fábrica lá para produzir com o incentivo fiscal que estava vindo ali naquele porto. Vai ter que mudar, porque não tem jeito, né? Então, assim, Bruno, infelizmente, desculpe aí, mas não sei se os outros colegas têm outra visão, mas eu não tenho como te responder isso dizendo como é que você deve fazer ou qualquer um tem que fazer. Só ia complementar, acho que é muito bom ter a experiência de quem está vivendo a coisa na pele, né? Acho que até foi muito bom o painel. Foi assim, uma visão técnica, uma visão de como a coisa acontece juridicamente e politicamente, e a visão da experiência de quem sofre a coisa, né? Acho que é importante ter isso. Então, não existe fórmula mágica, não existe receita para isso, mas eu entendo que existe uma abordagem ideal. Você precisa começar já a entender os impactos dos seus negócios. Eu falo, aqui a gente discutiu o conceitual, vocês precisam aterrissar isso para a realidade de vocês e precisam colocar isso, ter uma estratégia para isso. Vocês não podem ser simplesmente ser levados aí na inércia da coisa, que vocês vão provavelmente ser penalizados. Então, a única coisa que vocês podem fazer é tentar tomar a rédea daquilo que é possível, que está na mão de vocês, e não deixar que as decisões sejam tomadas sem a influência e a participação de vocês. Vocês têm uma oportunidade aqui, enquanto federação, de se organizar nesse sentido para comprar algumas brigas, outras delas vão ser individuais aí, dentro da realidade de vocês. Vocês precisam começar isso para ontem. Eu acho que essa seja a principal mensagem aí final que eu queria deixar. Ok, senhores. Sendo assim, estamos encerrando, então, o nosso primeiro painel. Eu queria agradecer muito, agradecer ao amigo Emerson pelas contribuições, ao nosso debatedor e amigo Dr. Mendel, sempre enriquecendo o painel e a contribuição. Estou conhecendo hoje o Carlos Runca, mas um painel de amigos, especialistas. Eu acho que nós temos um tempero bastante interessante do viés de quem opera e que está na ponta da lança, né, do judiciário, né, e do jurídico especializado, e a Deloitte, que também permeia todas essas empresas. E eu, como entusiasta, agradeço, me sinto honrado, agradeço toda a equipe FENOP, na pessoa da Cris e as meninas, pela excelência desse evento a cada ano, nos debates, na organização, muito primoroso. E aos meus colegas de conselho, na pessoa do presidente Sérgio Aquino, o meu muito obrigado por este painel e pela participação de todos nesse auditório. Ok?